Fica comigo e assiste esse vídeo se você tem alguma questão relacionada ao seu olhar. Problema com olheira, problema com olhar caído ou com rugas de expressão, a gente vai conversar sobre isso agora. Uma das principais queixas que eu recebo aqui na clínica é relacionada à questão das olheiras. E primeiro a gente precisa entender que a olheira não acontece apenas por uma questão de pigmentação, deixando toda essa área aqui mais escura. A gente pode ter também uma questão relacionada aos vasos presentes na região e também uma questão estrutural. E para cada uma dessas queixas a gente vai fazer algum tratamento e de fato, na maioria das vezes, a gente precisa combinar os tratamentos para ter um resultado mais efetivo. Para a questão estrutural, quando a gente vai observando que vai marcando uma linha aqui, a gente precisa fazer preenchimento com ácido hialurônico. Mas atenção, muita gente acha que a gente vai realizar o procedimento apenas aqui nessa linha. Nesses casos, se o preenchimento for mal indicado, a gente pode ter um excesso, uma bolsa que se forma aqui quando o paciente movimenta o rosto. A gente, na maioria das vezes, não faz o preenchimento na linha, no sulco em si. A região é toda tratada para exatamente fazer um efeito aqui de lifting, de sustentação e, consequentemente, a gente consegue melhorar aqui o ligamento que tanto incomoda. Quando a gente está falando de fato da questão dos vasinhos e da questão da pigmentação, eu gosto muito de fazer o uso de lasers em associação, luz pulsada e laser fracionado. Quando você então chora, pacientes que têm problema de asma, eles vão notar que eles têm realmente essa região aqui toda mais escurecida. A gente precisa de algumas sessões para poder fazer esse tratamento. É importante frisar isso. Às vezes o paciente chega achando que com uma sessão a gente vai resolver o problema e não vai. A pele da pálpebra é uma pele muito fina e a gente precisa ter um cuidado nesse tratamento. Puxando esse gancho, muita gente me pergunta se o uso de skincare para essa região realmente faz diferença. E eu sempre explico que a gente precisa hidratar bem a região e fazer a aplicação de protetor solar, mas que só com procedimento a gente vai realmente conseguir melhorar essas queixas. Chegando agora no tema do olhar caído, a gente observa que algumas pacientes já chegam com essa queixa desde muito novas. É uma questão de fato estrutural, anatômica. Elas já têm uma região aqui mais caidinha, mais frágil e que faz esse olhinho realmente ser mais caído. Isso impacta porque elas já chegam comentando que as pessoas falam que elas estão ou tristes, ou melancólicas, ou cansadas, e elas acabaram de voltar de férias, ou realmente tiveram uma noite super agradável de sono e continuam mantendo esse ar de olhar mais caído, mais cansadinho. Para esses casos, a gente faz a aplicação de toxina botulínica, que a gente consegue levantar esse olhar, posicionar melhor essa sobrancelha. E eu gosto muito de associar com ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado é uma tecnologia que a gente faz uma coagulação a nível do músculo e trata a pele que está sobre esse músculo para poder então levantar toda essa região daqui. O aparelho consegue até fazer um tratamento dessa região aqui mais lateral e a gente consegue então posicionar melhor essa sobrancelha e essa pálpebra. Chegamos então na questão das pálpebras em si. A gente vai notando que ao longo do tempo existe um envelhecimento dessa pele. E quando a gente está falando então de cirurgia, que é a blefaroplastia, a gente vai obviamente realizar, se for necessário, uma vez na vida. Então pacientes que chegam com essa questão em torno dos 40, 50 anos, o que eu oriento? A gente fazer tratamento aqui na clínica para a gente conseguir postergar o máximo possível. A flacidez ela vai então se apresentando, então a paciente vai observando que vai tendo uma sobra aqui de pele junto com essa sobrancelha que também vai ficando mais caída. E em relação às pálpebras inferiores, a gente nota tanto um acúmulo aqui de uma gordurinha que fica sobrando uma bolsinha, como também um craquelado, em que ela maqueia, mesmo fazendo uso de hidratante, e ainda continua aquelas linhazinhas ali marcando embaixo dos olhos. Para essa questão em específico, de novo eu gosto de associar procedimentos e tecnologias. A gente vai realizar sim a aplicação de toxina botulínica para corrigir essas rugas, o código de barras, levantar melhor essa sobrancelha, mas a gente precisa associar tratamento que de fato resolva a flacidez. Como que a gente faz isso? Ultrassom microfocado, que vai de novo melhorar esse aspecto de toda essa região aqui e espessar essa pele aqui embaixo do olhar, e fios de PDO. Os fios de PDO são fiozinhos bem finos que a gente aplica em toda essa região e pode aplicar aqui também nessa lateral, que a gente vai conseguir estimular um colágeno ali de forma localizada. Existe uma degradação desse fio e um estímulo de colágeno que vai sendo realizado progressivamente, com um efeito que vai durar ali entre 9 meses a 1 ano.
eu geralmente associo o fio com a aplicação de toxina botulínica. A gente realiza a aplicação, quando a gente vai realizar então essa reavaliação em torno de 20 dias, a gente passa o fiozinho de PDO ali logo em seguida. Minha orientação então para você, que já tem alguma dessas queixas relacionadas ao olhar, é começar a fazer o tratamento de forma precoce. A gente vai cuidando dessa pele, da pálpebra, cuidando para levantar esse olhar, e isso que vai realmente garantir que a gente envelheça bem ao longo do tempo. Muitas das vezes essa cirurgia plástica nunca vai ser necessária e vai garantir que depois de um dia muito cansativo de trabalho, você ainda se mantenha com esse ar descansado. Para saber mais, agende a sua consulta. Vai ser um prazer cuidar de você.